partir de meados do século XIX, a forma mais comum e academicamente aceita de ler o passado por parte de historiadores europeus foi através da ótica positivista. O positivismo é uma corrente filosófica surgida na França no início do século XIX em decorrência do Iluminismo, movimento do qual grande parte dos pensadores europeus da época era adepto. Mas o que isso tem a ver com história? Bom, no campo da história, ler o passado de modo positivista significa analisá-lo como ciência, mais ou menos como eram estudadas disciplinas como botânica e astronomia, só que com acontecimentos do passado. Ou seja, um historiador positivista considera que os documentos escritos atestam fatos objetivos, isso é, os toma como verdade e não como resultado de uma interpretação parcial, e isso é típico de uma visão cientificista. Além disso, os positivistas tendem a conceder maior importância à história dos reis, dos impérios, dos grandes estados, e não à história do cotidiano e das pessoas comuns. Outra característica comum da perspectiva positivista da história é analisá-la como uma linha evolutiva rumo ao progresso da humanidade. Bastante influenciada pelas teorias darwinianas, essa visão considera que as sociedades evoluem mais ou menos como as espécies, o passado sendo mais primitivo e o futuro mais próspero. Ao longo do século XX, vários filósofos e historiadores passaram a criticar essas concepções a respeito do estudo do passado. Um dos mais proeminentes nomes dessa crítica, você já sabe, porque aparece no título do nosso vídeo. É ele, Walter Benjamin. Nascido em 1892 em Berlim, na Alemanha, Benjamin foi ensaísta, crítico literário, tradutor, filósofo e sociólogo. Associado à Escola de Frankfurt, vários pontos de sua obra revelam influências de sua vida. Benjamin foi judeu, alemão e marxista, e viveu de perto o momento de avanço do fascismo e do nazismo pela Europa, de modo que as suas obras são marcadas por características teológicas, mas também pelo combate ao fascismo e pelo materialismo histórico de Marx. Dentre seus textos mais famosos, cabe citar a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica e também teses sobre o conceito de história, que será o objeto principal deste vídeo. Na trajetória de suas teses, Benjamin transitou por vários temas importantes, passando pelo entendimento da questão o que é história, mas também esclarecendo o que, na sua visão, deve conter a prática de um historiador que busca escrever uma história contrapelo, ou seja, uma história dos oprimidos e dos vencidos. Na busca por essa concepção histórica, ele propõe, em uma de suas teses, que não cabe ao historiador descartar eventos do passado, julgando-os mais ou menos importantes, pois, segundo ele, o cronista que narra os acontecimentos sem distinguir entre os grandes e os pequenos, leva em conta a verdade de que nada do que um dia aconteceu pode ser considerado perdido para a história. A tradição responsável por escrever a história anteriormente se contentava em estabelecer um nexo casual entre vários momentos da história. Para Benjamin, o que configura um fato histórico não é ele próprio, mas o cenário propício no futuro que o torna relevante de ser revisitado. Com isso, se estabelece uma relação entre o agora e uma época anterior. Contudo, essa prática de mobilizar o passado implica numa compreensão de que ele mesmo não é algo dado ou finalizado em si mesmo, mas que é revisitado a todo momento. E é este movimento que coloca em disputa a história dos oprimidos. Se quem a conta são somente os vencedores, então a história dos vencidos será apagada. Sobre essa questão, Benjamin diz: articular historicamente o passado não significa conhecê-lo como ele de fato foi. Significa apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela relampeja no momento de um perigo. Cabe ao materialismo histórico fixar uma imagem do passado, como ela se apresenta, no momento do perigo, ao sujeito histórico, sem que ele tenha consciência disso. O dom de despertar no passado as centelhas da esperança é privilégio exclusivo do historiador convencido de que também os mortos não estarão em segurança se o inimigo vencer. E esse inimigo não tem cessado de vencer. A partir deste momento fica clara a diferença entre dois modos muito distintos de se pensar a história: o materialismo histórico versus o positivismo. Em que consistem então essas diferenças? Aquele historiador positivista, sempre glorificando os grandes personagens e eventos,
nunca teve empatia com os derrotados. A história do povo comum, das lutas trabalhistas e dos projetos que tentaram implementar uma sociedade mais igualitária foram sendo ignorados, em favor de classes que estiveram e estavam no poder e não podiam ter o seu domínio contestado, seja por um camponês, um operário ou por um historiador que gostaria de escrever a história a contrapelo. E assim como diz Benjamin, isso diz tudo para o materialista histórico. Todos os que até hoje venceram participam do cortejo triunfal, em que os dominadores de hoje espezinham os corpos dos que estão prostrados no chão. Os despojos são carregados no cortejo, como de praxe. Estes despojos são o que chamamos bens culturais. O materialista histórico os contempla com distanciamento. Nunca houve um monumento da cultura que não fosse também um monumento da barbárie. Por isso, na medida do possível, o materialista histórico se desvia dela. Considera sua tarefa escovar a história a contrapelo. Essa oposição fica ainda mais clara através de uma imagem reconstruída por Walter Benjamin em um de seus conceitos mais famosos, o anjo da história. Há um quadro de Klee que se chama Ângelos Novos. Representa um anjo que parece querer afastar-se de algo que ele encara fixamente. Seus olhos estão escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. O anjo da história deve ter esse aspecto. Seu rosto está dirigido para o passado. Onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa a nossos pés. Uma tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as costas, enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa tempestade é o que chamamos progresso. É dever do materialista histórico, então, se afastar deste ideal de história como progresso. Na medida que ele é entendido como o progresso da humanidade em si, um progresso sem limites, ele nos leva ao assombro frente a eventos cruéis da história, muitas vezes entendidos como estado de exceção, já que esses acontecimentos são inconcebíveis dentro de uma lógica que entende o avanço do tempo para o futuro sempre como evolução. Nesse sentido, a tradição dos oprimidos nos ensina que o estado de exceção em que vivemos é, na verdade, a regra geral. Precisamos construir um conceito de história que corresponda a essa verdade. Nesse momento, perceberemos que nossa tarefa é originar um verdadeiro estado de exceção. Com isso, nossa posição ficará mais forte na luta contra o fascismo, que considera o progresso como norma histórica. Qual seria então a condição para a criação deste verdadeiro estado de exceção proposto por Benjamin? Justamente o entendimento da história que tenha no seu eixo principal a luta de classes, já que o sujeito do conhecimento histórico é a própria classe combatente e oprimida. Em Marx, ela aparece como a última classe escravizada, como a classe vingadora que consuma a tarefa de libertação em nome das gerações de derrotados. Em resumo, tudo nosso, nada deles. É isso, esperamos que vocês tenham gostado e até o nosso próximo trabalho final de alguma outra disciplina da faculdade.